Vamos ver. Deu certo. Agora troca. Deixa eu só pegar o suporte. Vai dar certo. Ah, meu Deus. Pronto. Vai ser desse celular. Vai ser mais fácil para sair daqui desde o começo. Mas tá bom. Então, bora, gente. Hoje é o seguinte. Vamos continuar o estudo, né, que estamos fazendo das mulheres da Bíblia. E hoje a gente tem uma história muito legal, que é da Abigail, né, que é uma história bastante conhecida. E temos aqui, com certeza, muitas coisas a aprender com ela, né? Que foi uma mulher aí considerada pacificadora. E então vamos lá, vamos começar aqui. Aí depois, quem quiser comentar alguma coisa, pode ir comentando, abrindo aí o microfone. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de vida familiar, mas poucos são os que podemos chamar de famílias ideais, né? A gente já, inclusive, já viu, né, muitas histórias de famílias aí, esposas que eram estéril, filhos desobedientes, famílias com problema econômico, com enfermidades, com morte, maridos e esposas que não compartilhavam da mesma fé. E com muito desses problemas, né, que a gente viu em várias histórias, a gente também vive, né? É muito comum atualmente. E chegamos a pensar que essas situações são normais, mas não devemos aceitar como normal aquilo que podemos melhorar com a ajuda do Pai. E Deus, em sua bondade, eles nos dá exemplo de mulheres que viveram essas situações na vida real em seus lares. E podemos ver com a ajuda de Deus, que elas mantiveram as suas casas em relativa paz, apesar dos problemas. E Abigail era justamente esse tipo de mulher. Então é legal que assim a história dela a gente consegue aplicar no dia de hoje, né? Os problemas que ela viveu, muitas de nós também, muitas famílias também vivem. Deixa eu só levantar aqui, ver se melhora, para eu olhar. E que a gente possa aplicar, né, essa sabedoria dela, a forma dela de conduzir os problemas, que é muito bacana a forma com que ela conduziu ali uma situação que poderia vir a um problemaço, ela conseguiu conduzir de um jeito muito especial. E vamos começar falando um pouquinho aqui os antecedentes de Abigail. E a história, ela ocorre depois que Davi foi ungido como escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. E na época ainda, né, o rei Saul, ele ainda ocupava o trono e nutria um forte sentimento de ciúmes por Davi. E ainda tentava matá-lo. E Davi e seus homens perambulavam pelos campos, protegendo os fazendeiros, e como recompensa, eles forneciam-lhe alimento e os seus animais. E um dos fazendeiros que recebeu proteção de Davi era um homem muito rico chamado Nabal. E Nabal, ele era o esposo de Abigail. E durante a temporada de tosquear as ovelhas, Davi enviou alguns de seus homens à casa de Nabal para pedir alimento. Mas Nabal, né, que era aí um homem super rico, né, negou que fosse enviado esses alimentos para Davi. E aí que começa toda a história que poderia se tornar algo muito grave e muito sério, né? E aí a gente vai ver agora, vamos abrir lá em 1 Samuel 25, do 2 ao 3, que lá conta um pouquinho, nos dando a visão sobre o lar de Abigail e de Nabal. Então, quem puder aí abrir para acompanhar, eu vou ler aqui para a gente não atrasar muito, né? Então, lá está escrito o seguinte, ó. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Então, olha só, né? Já mostra aqui algumas características dela, né? Que ela era uma mulher sensata e formosa. Aí a gente, né, vamos analisar aqui esse texto. E Nabal, ele é descrito como alguém rude e mau. Ele era rico,
Só que ele sempre se embriagava, né? Estava constantemente embriagado. E através de outros versículos entendemos que ele prestava culto a deuses falsos. E é interessante notar também que o nome de Nabal, ele significava insensato. E quando lemos a história, a gente percebe que o seu nome o descrevia muito bem, né? O significado ali do nome dele já demonstrava bastante o que era ele, né? E aí falando um pouco sobre Abigail e Davi, essa relação dos dois. Davi e os seus homens, eles tinham sido bondosos com Nabal, e Davi enviou 10 de seus homens em uma missão de paz, pedindo a Nabal o que lhes era devido. Quando este se negou a dar-lhe de comer, Davi decidiu matar Nabal e toda a sua gente. Né? Então, Davi ali não recebeu bem essa negativa dele e já quis partir já para, não, então vou matar todo mundo. Só que tinha um dos seus servos, né, um dos servos ali de Nabal, que estava ligadão no que estava rolando, e esse servo escutou sobre o plano e correu para contar para Abigail. Correu lá e contou, né? Abigail, tá rolando isso aqui, Davi tá pé da vida, quer matar todo mundo, e agora? E aí pediu, né? Clamando lá para ela, rogando-lhe, faça alguma coisa, né? Perceba que o servo, e olha só, perceba que o servo dirigiu-se a ela e não ao seu mestre. Então, se ele se dirigiu a ela, é porque de alguma forma ele já percebeu nela que falava lá, né? Uma mulher sábia, uma mulher inteligente, formosa. Então, de alguma forma, ele já percebeu que ela era uma mulher que poderia, de repente, ter uma solução melhor do que Nabal. E sem dizer nada a seu esposo, aí vamos lá, e a Abigail, né, agiu imediatamente, ela percebeu a gravidade da situação, então ela teve ali uma sabedoria na hora, né, agiu rapidamente e sem dizer nada para o seu esposo, levou pessoalmente a Davi e a seus homens suprimentos, tanto suprimento quanto ela achou necessário para alimentá-los. Então ela foi, né, organizou tudo, preparou tudo e levou. Maiara, Oi, repete aí, por favor. 1 Samuel, o quê? 1 Samuel, peraí, deixa eu ver aqui, agora eu esqueci. 25, do 2 ao 3. Ah, ok, obrigada. E aí, quando a ira de Davi estava em seu auge, Abigail foi ao seu encontro. E aí, Abigail, né, ela se mostrou uma mulher muito. Ela se demonstrou muito humilde, né? Foi muito. Ela postrou os seus pés e presenteou com os alimentos. E com essa atitude de muita humildade, aceitou a culpa. Olha só, ela não tinha culpa de nada, né? Na verdade, foi quem que foi que falou que não ia dar os alimentos e tal, foi o marido dela. Mas ela tomou sobre si a culpa, né? Aceitou a culpa pelas ações do seu marido e explicou a Davi que a atitude insensata de Nabal era uma característica da sua personalidade. E Abigail reconheceu que os homens de Davi haviam sido bons protetores e rogou-lhe que poupasse a vida do seu marido e da sua casa, né? Então ela teve uma atitude ali muito nobre, né? De assim, peraí, vamos resolver o problema? Então vamos, a culpa, tudo bem, a culpa vai ser minha porque ele foi sem noção, mas peraí, vamos resolver isso aqui, né? E a Abigail poderia ter sido tentada permitir que Davi matasse Nabal, o que legalmente a livraria de seu matrimônio infeliz, né? Porque pelo que demonstra ali na história, né? Ele era não, assim, ele acabava que adorava outros deuses, vivia embriagado, era um cara rude, mau, né? Várias características que não era legal. Então, né, de repente era uma oportunidade de se livrar, mas imagine você, né, com que frequência que a Abigail se desculpava do comportamento do seu marido. No entanto, ela se manteve fiel a ele, e a gente pode ler lá em 1 João, no capítulo 3, a gente vai ler do 1 ao 5, que fala sobre relacionamento entre marido e mulher. E ali diz o seguinte, já vou lendo aqui para vocês. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra,
seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Peraí que saiu aqui da tela. Saiu da tela. Pera só um minutinho. Aqui, voltou. E aí, continuando. Então, aqui fechou aqui o versículo. A gente acabou de ler 1 Pedro 3, de 1 a 5, tá? Para vocês não se perderem aí. E a oferta de paz e a serenidade de Abigail aplacaram a ira de Davi. Ela não censurou, mas usou palavras dóceis e sábias, lembrando de que Deus o escolhera para ser o rei e que ele não deveria reagir com ira. Ela sabia que a vingança pertence a Deus. E Davi também reconhecia, portanto, se acalmou. Então, às vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né? E a gente pode deixar que a vingança vem de Deus, né? A vingança, assim, a justiça vem da parte dele, né? E então ela, assim, ela foi muito sábia na forma com que ela conduziu a conversa também, né? Porque ela foi já falando palavras dóceis para ele, sabe? Aí falou, Davi, não, que você seja o rei que não derramou sangue, né? E, enfim, aí por fim a gente vai tirar aqui algumas lições com ela. Então ela conseguiu reverter a situação, ela tomou sobre si ali a fala do marido dela, como se fosse culpa dela, então ela assumiu a autorresponsabilidade do que estava acontecendo ali, né, e conseguiu converter ali o coração de Davi. E apesar de estar casada com um homem que era rude e que estava sempre embriagado, Abigail não se amargurou, né? Então isso é muito bonito, né? Que assim, o que que eu percebo muito aqui nessa história, né, que eu tirei aqui para mim como aprendizado, que ela não é aquela pessoa que se coloca como vítima, né? De vítima na história. Então, o marido realmente era rude, ficava embriagado direto, ela deve ter passado vários perrengues com esse marido aí, mas ela não se colocou na posição de vítima, ela se colocou na posição de assumir a autorresponsabilidade e falou, pera, vamos resolver isso aqui. E aos poucos a vida, Deus foi ajustando, né, a vida dela. Então ela não se queixou, e nem se lamentou de si mesma movida pelo ódio. Ela aceitou suas circunstâncias e com um espírito de gratidão assumiu a responsabilidade, né? E a gratidão é um sentimento que a gente tem que sempre, né, todos os dias trazer, independente do que a gente está vivendo, qualquer coisa que a gente esteja vivendo, a gente sempre consegue encontrar um motivo de gratidão, né? Às vezes a gente está passando um perrengue dentro de casa, com a família, com o marido, com os filhos, passando perrengue no trabalho, mas se a gente olhar, sempre tem algum motivo de gratidão, sempre tem algum motivo de aprendizado, né? Então, que a gente realmente possa trazer esse espírito de tirar o vitimismo, a ser autorresponsável pela nossa vida e sempre estar com um olhar para gratidão, não para reclamação, né? Não para piorar o problema, mas como que eu posso resolver o problema, né? Porque se ela tivesse entrado no espírito da vítima, imagina só, talvez a tragédia que seria essa história, né? E a Abigail, ela interveio no momento correto. Então, essa também é uma das lições que a gente pode aprender com ela, né? De a gente realmente se colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ela falou as palavras certas, né? Fez a intervenção no momento certo. E outra coisa que chamou a atenção também, deixa eu continuar lendo aqui, que acho que já vai falar outro detalhe aqui. Quando temos a sabedoria para compartilhar e coragem para agir e ajuda para oferecer, não devemos ter dúvida em agir, independente dos riscos envolvidos. A missão de paz de Abigail, ela teve êxito, e uma vez cumprida, retornou para sua casa com o seu esposo tolo e reassumiu sua difícil lida. Não tratou de abandoná-lo, nem pedir o divórcio. Ela havia jurado viver com ele nos bons e nos maus momentos. E com certeza sua vida incluía maus momentos, né?
E, e também o que chama a atenção aqui é a forma com que ela conduziu, porque ela não chegou e já foi contar com ele, foi contar para ele, para o marido, né? Já contar para ele, já tirar satisfação, tá vendo? Eu tive que resolver, eu sei lá o que que ela poderia, né? Ela tive que fazer isso, aquilo, não. Ela se manteve caladinha, então ela teve sabedoria também no. Após a situação, ela se manteve calada, o marido estava lá embriagado, deixa passar e depois a gente conversa, né? E a gente vai abrir agora 1 Samuel 25, do 36 a 38, que a gente vai ver um pouquinho um trecho aqui que fala a história de Abigail e fala um pouco dessa solução divina, né? Então vamos ler lá, vou ler aqui para vocês. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em sua casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua esposa lhe deu a entender algumas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E aqui Abigail, ela demonstrou ter grande caráter e fé, pela forma que confiou no tempo de Deus, com respeito à vida do seu marido, né? Então, uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade, né? Eu agora, sim, eu já tive muita dificuldade, mas agora eu já estou num processo muito mais tranquilo da gente entender o tempo das coisas, né? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, e a verdade é que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? E a história da Abigail mostra isso, né? A Bíblia, ela jamais menciona as tentativas de Abigail para mudar. Nabal nem Nabal, nem qualquer tentativa de finalizar o seu casamento. Ela sofria devido aos comportamentos de seu marido, mas se manteve firme na sua condição de esposa, trabalhando para manter a paz. E quando Davi soube da morte de Nabal, tomou Abigail por esposa. Deus não promete para que sempre removerá seus problemas, mas ele promete estar conosco em nossos problemas, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar disso, independente do que a gente está vivendo, a gente tem um pai que está cuidando, que está junto com nós, né? Que as soluções, eu sempre, eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado para não ficar, ai, Deus vai resolver e deixar tudo tá na mão de Deus. Sim, vamos colocar na mão de Deus, mas a gente aqui, que a gente faça aqui a nossa parte, né? O possível que tiver ao meu alcance eu vou fazer, e deixa que o impossível ele cuida, né? Que o impossível ele cuida porque os planos dele são maiores, são melhores, e que a gente possa, independente das dificuldades que a gente estiver vivendo, a gente seguir princípios, né? Ser uma pessoa de princípios. E a solução de Deus para a vida doméstica de Abigail veio em seu tempo e sua maneira. E possivelmente Abigail sentiu a perda do seu marido, a quem tinha sido fiel, porém aceitou a soberania de Deus. E ela acabou, né, se casando ali com Davi. Então teve uma outra história aí, né, com ele. E aí, para a gente trazer alguns pensamentos finais aqui, que estamos já perto do encerramento. Deixa. Cadê? Saiu a tela? Esse meu computador tá meio doido. Então, vamos lá. A Abigail, aqui, os pensamentos finais, né? Trazer mais alguns insights aí do que ela tem a nos ensinar. E a Abigail, ela era uma mulher pacificadora. E quando a gente fala de pacificadora, tem uma passagem, né, muito linda ali em Mateus 5:9, que é o sermão ali, o mais famoso, né? O sermão na montanha, o sermão de Jesus na montanha, né? Naquela multidão. E não sei se vocês já ouviram falar do seriado The Chosen. Para quem nunca assistiu, vale a pena, é muito legal. Você baixa o aplicativo, é tipo. Na verdade, é um aplicativo só com esse seriado, mas é muito, muito legal como que surgiu, porque na verdade ele é patrocinado por todos nós aqui. Qualquer um pode doar. Então ele recebe doação do mundo inteiro. E aí, com essas doações, eles estão criando os episódios, as séries, né? Então é muito legal porque eles quiseram justamente fazer assim para ficar uma forma super independente e eles terem liberdade de fazer do jeito que eles queriam, né? E procuram ser muito fiel ali o que está escrito na palavra.
Porque, né, você vê, às vezes, infelizmente, às vezes, dependendo da ser patrocinado por alguma empresa, aí você tem que fazer, colocar a história do jeito que eles querem, às vezes mudar alguma coisa. Então, vale a pena baixar o aplicativo The Chosen. E, inclusive, se eu não me engano, é o último episódio que está disponível desse seriado. Ele mostra sobre esse sermão da montanha, né? Mostra toda a preparação de Jesus para esse sermão, né? Para aquela multidão. E aí, um certo dia, né? Jesus já estava já alguns dias ali, né? Sempre refletindo sobre o que ele iria falar, qual seria esse sermão para essa multidão. E aí, um certo dia, né, ele olhando lá para o acampamento, onde estava todo ali os discípulos dele lá no acampamento, e ele olhando ali para esse acampamento, e aí ele começa a falar esse versículo, e o Mateus escrevia, né, porque nessa fase, ele chamou Mateus, que o Mateus era aquele que anotava tudo, todo metódico, né? Então, Mateus anotava e ele começou a falar, né? Bem-aventurado, e um dos trechos é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E foi muito lindo esse versículo. Deixa eu ver se eu abro aqui, rapidinho, para eu ler ele inteiro, porque ele é muito, muito lindo. E ele olhava assim para o acampamento ali, para os seus discípulos, e ele pegava assim características de cada discípulo ali e ia falando, destrinchando. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu ver se abre aqui. Essa minha internet tá meia boca. Se alguém ia conseguir abrir aí mais rápido, mas Mateus 5:9, se alguém também tiver aí fácil. Ó, consegui abrir aqui, ó. Bem-aventurados. Ah, mas eu não queria só os 5 de 9, peraí. Tchururu, vamos ver se foi agora. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofreram perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem o mentindo, falarem todo o mal contra vós por minha causa. Mas eu queria inteiro. Por que ele não abriu inteiro aqui? Ai, gente. Eu queria inteiro. Será que agora eu consigo? Ah, agora eu consigo. Peraí, agora foi, ó. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí depois vem o que eu já tinha lido dos pacificadores, né? E Abigail, ela se demonstrou uma mulher pacificadora. E a paz pode ser descrita de muitas maneiras. No entanto, de sua salvação, os cristãos recebem a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso está lá em Romanos 5:1. E em nosso andar diário, nós podemos experimentar a paz de Deus, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e pela ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Está em Filipenses 4, de 6 a 7. É um versículo muito poderoso, né? Quando a gente se pega assim, numa situação desafiadora, em algum momento difícil da vida, que a gente possa se apegar a esse versículo, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, e declarar esse versículo que é pra gente, né, realmente, que a cada célula do nosso corpo possa sentir esse versículo e a gente entender isso como verdade, né? E a paz mental, a capacidade de dormir sem preocupar-se, é um testemunho aos que nos cercam de que o príncipe da paz trabalha e habita em nosso interior. E antes de partir da terra, Jesus disse a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo, como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem atemorize. Isso está lá em João 14,
27. E aí, para a gente encerrar, né? Você tem paz em sua vida, né? A gente precisa fazer essa reflexão hoje. Você tem paz em sua vida? O seu lar é um lugar de paz, né? Vamos refletir sobre isso hoje. Você tenta manter a paz na sua família, né? Porque por mais que a Abigail estava aí com um marido rude, um marido que vira e mexe estava embriagado, né? Uma pessoa que tinha várias características que não eram legal, mesmo assim ela demonstrou ali, né? Ser essa mulher sensata, essa mulher formosa, essa mulher sábia, né? E sendo aquela mulher sábia de provérbios, né? Que edifica o lar. Então, ela com essas características ela demonstra ali que ela conseguiu, né, manter a paz ali na sua casa. E nós estamos conseguindo manter a paz na nossa casa, né? A gente está conseguindo ser ali uma mulher pacificadora, uma mulher sábia, que age na hora certa, que fala a coisa certa, que intervém na hora certa, que se cala na hora certa, porque tem horas que é pra gente se posicionar e falar algo e questionar algo, mas tem horas que é pra gente se calar, a gente tem essa sabedoria de falar na hora que tem que falar, ficar quieta na hora que tem que ficar quieta. E de que modo você pode ser uma mulher de paz como Abigail, né? A gente refletir hoje. Como que a gente pode ser essa mulher de paz como foi Abigail? Para encerrar agora, encerrar mesmo, Deus nos dá a resposta em Isaías 26, lá de 3 a 4. E aí diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E, bom, então encerramos aqui hoje esse estudo aqui da Abigail, e que a gente fique com essa lição dela, né? De ser uma mulher pacificadora, de ser uma mulher que intervém no momento certo, que fala na hora certa, que se mantém quieta na hora certa, né? Que confia nos planos de Deus e que mantém a sua fé lá inabalável, né? Que as coisas vão se ajeitar. E, e para a gente encerrar, então vamos fazer aqui uma oração para a gente encerrar, e aí depois quem quiser compartilhar algo, tá bom? Então vamos lá, fechar os olhos. Vamos respirar profundamente, né? Se conectando no agora, no momento presente. Que às vezes a gente está participando de algum estudo, às vezes a gente está, mas a cabeça às vezes não está 100% no lugar, né? Tá aqui ouvindo, mas ao mesmo tempo fazendo alguma outra coisa, então que a gente possa agora realmente estar presente, no momento presente, sentindo aqui o ar entrando, o ar saindo. Pai amado, a ti rendemos graças, ó Deus, porque tu és bom, maravilhoso, e como nós precisamos de ti, Senhor. E nesta manhã, assim como todos os dias a gente pode fazer porque está disponível, nós nos conectamos à fonte e recebemos do alto o que a gente está precisando para o dia de hoje. Essa fonte inesgotável de água viva que a gente receba agora do alto, unção de alegria, de paz, paz para o nosso dia, saúde, que a gente receba agora unção de saúde, saúde, porque é fato que o que a gente está em falta aqui no reino da terra, aqui na matéria, recursos que está em falta aqui, talvez saúde, financeiro, falta de que quer que esteja em falta aqui na matéria, no reino do céu está em abundância. Então que agora a gente se conecta e receba do alto, conectando o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Que o nosso espírito se conecte agora ao Espírito Santo de Deus, que o nosso espírito guie o nosso dia, que o nosso espírito guie a nossa alma, o nosso espírito governe sobre a nossa alma. E a nossa alma em si governe sobre o nosso corpo, que a gente não inverta essa ordem. Obrigada, Senhor, por essa reunião, por esse momento, por esse estudo de hoje, pelos aprendizados aqui com a vida de Abigail. E ao longo do nosso dia, Senhor, vai trazendo
mais clareza e discernimento, que vão caindo fichas do que mais a gente pode aprender com a história da Abigail. Traga para a gente esse espírito pacificador, para se a gente tiver ainda algum espírito de raiva, de ódio, rancor na hora de agir, de resolver os nossos problemas, ou de lidar com alguém dentro de casa, que a gente tem convívio, de lidar com alguém no nosso trabalho. Traga, Senhor, essa sabedoria do alto, essa sabedoria de ser uma mulher, um homem pacificador, que a gente tenha essa sabedoria que vem do alto. Traga, Senhor, para nós essa sabedoria. Te pedimos que possamos, ao longo do dia, ter muito entendimento aqui da sua palavra, não só ler e, que história bonita, mas que a gente possa hoje realmente aplicar o que a gente aprendeu, nos traga entendimento e sabedoria. É isso que desejamos para o dia de hoje, sabedoria. Abençoa, Senhor, o dia de cada um de nós aqui, nos protegendo, nos guiando, cada um que está aqui hoje, a Conceição, a Medi, a Flávia, a Magda, a Helena, o Antônio. Envia os seus anjos, Pai, envia os seus anjos que estejam nos guiando, cuidando de todos os detalhes. E te pedimos, Pai, que nós estejamos cada vez mais sensíveis à tua voz. Lá na sua palavra diz que Jesus, quando se foi, o Espírito Santo foi enviado aqui para nós. E nós declaramos, nós profetizamos que nós queremos mais. Nós queremos mais dessa presença. E que possamos estar sensível para ouvir essa presença, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos nesse dia de hoje, que os nossos olhos espirituais estejam abertos nesse dia de hoje, para que a gente possa enxergar o que a gente não está enxergando ainda, para que a gente possa ouvir o que a gente não está ouvindo. E abra nossa boca, Senhor. Nos dê sabedoria do alto para a gente falar o que precisa ser falado no momento certo, mas também nos dê essa sabedoria do alto através do seu Espírito, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui realmente atuando nesse papel como nosso consolador, nosso professor, nosso guia, nosso mentor, e que a gente se mantenha calada no momento que for adequado se manter calada. E que a gente fale o que tem que ser dito no momento certo, as coisas certas, não às vezes o que passa pela nossa cabeça, mas que a gente tenha nos dê, Senhor, essa sensibilidade para a gente falar coisas que vêm do alto, que da nossa boca saiam palavras, saiam profecias, saiam declarações, que às vezes nem nós sabemos por que eu falei isso, de onde que veio isso. Isso veio do alto, do céu. Já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por um dia repleto de bênçãos, de revelações, um dia abençoado na tua presença. Amém, amém e amém. Amém, gente. Glória a Glória a Deus. Deus. Oi, Muito, Conceição. muito amém. Bom dia. Bom dia, meus queridos. Então é isso. Ficamos com essa história hoje. Amanhã é com a Maria. Então amanhã a gente vem com mais uma mulher, mais uma das mulheres aí da Bíblia, e sexta, pastor. Amém. Abençoado dia para todos nós, em nome de Jesus. Um grande beijo para todas. Amém. Até amanhã. Amanhã.